Em um oferecimento da Ideal Mídias Produções, estamos aqui para mais uma entrevista para o grupo História de Juara, com os nossos pioneiros, Dona Nair e seu José Grande, aqui da Loja Soberana, como eles são conhecidos. E hoje nós iremos aqui fazer várias perguntas e conhecer um pouco mais da história desse casal, da história deles em Juara, para assim resgatarmos a nossa história. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é em que ano vocês chegaram em Juara e por que vocês decidiram sair lá de Alto Piquiri e vir para Juara? Então, nós viemos em 1977, mas antes eu tinha vindo em 1974, que conheci os colonizadores do Paraná e mais toda a equipe de fundadores da Cibal. E foi por intermédio deles que eu criei o incentivo de vir para ficar. Em 1974 eu vim e conheci, e em 1977, depois vim várias vezes ter comprado terra aqui, em 1977 eu vim para fixar residência em Juara. Por quê? Eu venho de eu trabalhei em lavouras de café, no Paraná, lavouras de café. Depois veio a geada lá e acabou essa atividade. Aí eu fui para o comércio e trabalhando no comércio. Quando eu conheci aqui, eu vi as terras, terra roxa, terra que falava assim, terra roxa lá no Paraná, terra vermelha, terra para café, tinha uma lavoura de café. E eu vim com a intenção de ser lavourista de café. E o senhor chegou a ir lá na propriedade do seu rei do café, seu Augusto, para conhecer a produção dele? Exatamente. Seu Augusto foi um incentivador para todos do Paraná, que chegavam aqui, vinha a lavoura de café dele, que já tinha uns 2, 3 anos um ano, em 1973 ele plantou o café, em 1974 a gente veio e visitou. Muito bonito o café, então a gente firmou essa posição de ser cafeicultor, né? E ele veio em 74, então, pela primeira vez para conhecer Juara. E a senhora, quando é que veio? Eu vim em 1977, também porque eu tinha uma amiga, eu frequentava muito a casa dela, e ela estava se preparando para vir embora para Mato Grosso. E desde pequena, meu pai falava assim, um dia eu vou embora para o sertão de Mato Grosso. E eu fiquei com isso na cabeça, e lá é um lugar do futuro. E a minha mãe sempre falava, né, nossa, seu pai morreu e não conheceu o Mato Grosso. E nisso, eu fiquei naquela, quase que eu vim embora com a dona Luzia, esse Orlando Calói, até que eles vieram para Barra do Bugre. E daí, eu trabalhava com ele me convidou para vir para Juara. Na hora vamos embora. E eu já tinha um sentimento que eu não sabia o que era. Vamos, né? Vamos enfrentar. Tem gente que vai para tantos lugares, né? E aqui vim e ele me prometeu que a gente ia ficar 5 anos. E já está quase perto de 50 anos. Então eu acho que tão cedo não vou sair daqui de Juara. Acho que vou completar os 50 anos. E aí a gente está aí até hoje, esses 40 e poucos anos. Então, em 77, a senhora veio para cá, junto com o seu José, e fizeram o quê? Abriram algum comércio? Começaram a plantar o café? Como é que foi? Então, montou uma lojinha, era só para ter o que fazer, porque a intenção era abrir as terras que ele já tinha comprado em 74. Aí começamos a lojinha, foi assim, muito pequenininha, e a gente foi. Não tinha muita gente em Juara, porque era muito longe, difícil para chegar. E nisso a gente foi ficando, demorou uns 10 anos para dar uma melhorada. Esse foi o nosso começo. E essa lojinha, ela já chamava Soberana na época? Sim, já veio com o nome, porque lá no Paraná ele tinha uma loja que era Soberana, onde eu trabalhava. Aí ele trouxe o nome. E vocês vendiam o que na Soberana, na época? Tecidos, confecções, cama, mesa e banho, enxoval para recém-nascido. Para noivo. Enxoval para noiva, completo para o noivo. Calçado. E ainda levava os noivos na igreja ou no cartório. Vocês traziam a mercadoria de onde? Para poder vender aqui naquela época? Era muito difícil o transporte, né? Como é que vocês faziam? Olha, aí foi o gargalo. Como a estrada era muito difícil,
nós, na época da chuva, ficava intransitável a estrada da Baiana. Era a única estrada que tinha, a estrada da Baiana. Então a gente, eu devo até uma obrigação ao grupo Bezerra, José Bezerra, porque eles tinham a barca lá em São José do Rio Claro. Ele pegava pelo Arinos um dia e uma noite para chegar no Porto dos Gaúchos. E eu trazia a mercadoria com eles. Desembarcava em Porto dos Gaúchos e depois a gente ia pegar no porto. Então, devido a toda essa dificuldade, a gente pensou em parar por causa das estradas. Mas o que aconteceu? Ela ficava em Juara, eu em Cuiabá, tinha um aviãozinho pequeno, o piloto era o Macedo. Quando não tinha malas, tantos passageiros, eu pegava a mercadoria, colocava no avião e trazia, ela recebia aqui. Assim eu ficava, até fiquei morando em Cuiabá. Por isso, eu ia fazer a compra de Cuiabá e eu ia mandando para cá. Vê o tamanho da dificuldade, né? Aí quando melhorou as estradas, que a gente começou a passar, então aí facilitou. Aí facilitou. E me fala uma coisa, naquela época, os revendedores chegavam aqui ou não? Era só indo lá? De maneira nenhuma, a gente tinha que correr atrás. Hoje faz fila, né, para vender pro senhor? Verdade, hoje é assim. É assim que funciona. Gente, a Soberana, ela fica aqui na Avenida Rio Arinos, esquina com a Rua Sorocaba, uma das ruas aqui mais antigas, que ainda até é de pedra, né, de paralelepípedo. E só que ela sempre foi aqui ou antes ela foi em outro lugar? Explica pra gente. De início ela veio aqui na mesma Rua Sorocaba, um pouco mais embaixo. Eu alugava ali e depois foi comprado esse terreno aqui. Eu comprei o terreno do Sr. Buchelt e aí a gente construiu. Outra curiosidade que nós temos é por que vocês colocaram o nome da loja Soberana. Quando era jovem ainda, eu fui aprender a profissão de alfaiataria. E nessa alfaiataria tinha um grupo muito unido e o dono, até eu me inspirei bastante nele, era uma pessoa bastante dinâmica e trabalhadora. E a loja era Alfaiataria Soberana. Na Alfaiataria Soberana, esse senhor que chamava Vadislau, ele veio a falecer. E eu continuei trabalhando até que eu resolvi montar a minha própria alfaiataria soberana. Da alfaiataria soberana eu comecei a pôr alguma mercadoria, vender camisa, vender calça, roupas para criança e tal, e o nome me acompanha a vida toda. Até hoje é Soberana. Então foi o seu Vadislau da alfaiataria Vadislau Sépio. Soberana. É isso, da alfaiataria soberana. E me fala uma coisa, o senhor aprendeu a ser alfaiate ou não? Aprendi naquela época. E hoje? Não, hoje faz parte do passado, né? Mas eu gostava da profissão. A gente fazia bastante amizade, tinha um conhecimento de todo mundo, né? Mexia com futebol e... E aqui em Juara o senhor chegou a fazer alguma peça de alfaiataria ou não? Fiz roupas aqui, ternos, principalmente para a loja maçônica, né? Na época que estava fundando, eles todos mandaram fazer umas roupas, ternos. Típicas, né? As roupas deles? Isso, típica, E o senhor quem fez? Eu fiz. Que chique, gente. Essa parte da história que a gente precisa descobrir. Olha só, o seu José Grande é um alfaiate de mão cheia e já chegou aqui fazendo roupas para os homens aqui na época. Muito bem. Bom, eu gostaria de saber como era a relação de vocês com as pessoas naquela época, a amizade, porque a gente vê que vocês eram convidados para serem padrinhos de muitos casamentos, então isso quer dizer que vocês tinham um bom relacionamento com as pessoas. Como que era isso? Explica pra gente. Bom, na verdade, a cidade estava começando e uma cidade pequena, então todo mundo tinha muita amizade, sabe? Era uma coisa assim que a gente era como uma espécie de uma família, que ficava longe dos grandes centros e cidades vizinhas muito distantes. Então o pessoal daqui se formaram assim, um laço de amizade fantástico, né? Então fulano conhecia fulano, todo mundo conhecia e tal. E nos casamentos, como a gente era bastante conhecido, é normal que havia esses convites. Sim. Né? Casamento, para crisma, para batizado, né? O Miro do cartório fez uma brincadeira comigo e falou: vamos fazer uma pesquisa para ver quem ganha o primeiro lugar de padrinhos de casamento aqui em Juara. E aí eu falei assim: é muito, né?
Assim, não, a gente já olhou no livro e vocês têm assinatura no livro, sendo padrinhos. testemunha dos padrinhos. E também as pessoas gostavam porque eu sempre vendia o vestido, o enxoval, eu fazia maquiagem, arrumava o cabelo e era tudo de presente para noiva, maquiagem, cabelo, e levava na igreja, levava até o cartório e chegando lá ainda assinava para eles casarem. Então era muito bom. E num dia só, dia de sábado, nós fomos padrinhos de casamento 5 vezes. Meu Deus, é muita gente. E quanta gente se casando aqui em Juara? 5 casamentos num dia só? Muitos Ou casamentos. fazia multirão? Não, era casava um, depois casava o outro e assim, fazia Maravilha. fila no cartório. E ainda tem uma coisa, quem naquela época casou, teve filhos, ainda fomos testemunhos dos filhos do casamento do primeiro, como Sim. que eu explico? Padrinho? Foi padrinho? Padrinho, primeiro dos pais e segundo dos filhos. Olha É. só. A Nair falou aqui que vocês arrumavam a noiva e levavam a noiva para a igreja, mas como que vocês levavam as noivas para a igreja? Me contem isso. Vocês tinham carro? Na época que a gente veio, foi o primeiro automóvel, primeiro doido, vamos dizer assim, que teve a coragem de passar na estrada, iniciando na estrada baiana, com um automóvel, um Passat. Quem é daquele tempo conhece que é o Passat. O Passat tem 13 centímetros do eixo até o solo. A gente vem empurrando, e ela não sabia dirigir. Aí ela não tinha muita força para empurrar, ia eu empurrar, mas ela não sabia dirigir. Aí fomos como para fazer? Nós estávamos carregando a mercadoria, pegamos a mercadoria, tiramos para ficar mais leve, para ela subir um pouquinho. E eu falei, você pisa aqui no acelerador, e eu fui empurrando, me machuquei todo aqui, tanto empurrar. Quando saiu, ela não sabia parar. E ela ia com o carro para lá, para cá, batia num pau, pensei que ia bater, né? E eu gritando, né? Para, mas não adiantava, né? Que ela nem escutava. Conseguiu parar, não sei como lá, aí fomos nós pegar aquela mercadoria que a gente tinha tirado e levar no carro novamente. Nessa viagem perdeu até o tanque de combustível e arrancou, né? Aí tinha uns tamborzinhos que a gente ia trazendo combustível, porque Juara não tinha posto de gasolina. Nós tínhamos que pegar o posto em Nova Mutum, era o último lugar que vendia. A gente vinha com reserva para voltar também a Nova Mutum. Aí a segunda vez que a gente veio com o carro, já a estrada melhorou um pouquinho, a gente veio com esse mesmo carro e ficamos aí. Fazendo esses casamentos e dando assistência. Então quando passava um automóvel, todo mundo ficava olhando e falando, nossa, em Juara tem automóvel, né? Então era um Passat. Que ano que era esse Passat? 1977. Não, é antes. Antes, né? 74, coisa assim. E agora eu tenho mais uma pergunta para vocês, que é o seguinte: Juara hoje está em pleno desenvolvimento. Nós estamos vendo a cidade crescendo, revitalização da avenida, várias outras obras acontecendo aqui no nosso município. E a Juara de hoje é o que vocês sonharam quando vocês chegaram aqui em 77? Não, eu não pensava. Juara é tão pequenininha, tão devido à distância, estrada, comunicação, não tinha nada. Eu não pensava que Juara ia chegar ao ponto que está, de forma nenhuma. Então a gente foi crescendo junto, acompanhando o desenvolvimento, mas não era o que eu pensava. Eu pensava que ia ser bem menor. Prova que o nosso Brasil desenvolve, hoje em dia não tem mais um lugar subdesenvolvido. Todo lugar está com esse desenvolvimento enorme, né? Então, para mim foi surpresa. Olhando Juara de 1900, vamos um pouquinho mais para cá, 1980, para ver como está hoje, ela desenvolveu bastante, mas a política deu uma travada na cidade e era para estar muito melhor. Graças a Deus que as coisas mudou, né? Está hoje essas construções aí por todo lugar, porque também a política mudou. Eu tenho uma pergunta para vocês, uma pergunta para cada. Eu gostaria que o seu José descrevesse a dona Nair em algumas palavras. Nair, o que representa para mim? A companheira de todo momento. Sem ela, não sei se eu estaria aqui hoje, porque sozinha era difícil, né? Ela é a companheira que ia para a fazenda. Nós plantávamos arroz, nós plantávamos milho, nós plantávamos feijão. Ela, junto comigo, até ajudando a carregar aquelas coisas, levar na trilhadeira, aquele tempo era
a máquina que batia lá, que viajamos junto, que fazíamos compra na loja. Quando falava, ela já estava na frente fazendo. Então eu me sinto muito bem de ter ela como companheira, que me ajudou e me incentivou muito. Que ótimo. E a senhora, dona Nair, descreva o seu José em algumas palavras. Então, esse José Grande Aparecido, o nome já diz. É o que me ensinou tudo que eu sei até hoje e fico grata a ele. Porque quando nos casamos, eu ainda estava saindo da adolescência, né? Porque tinha 19 anos na época. E sempre foi companheiro, conselheiro, sempre me orientando. Então, ele me completa. Eu aprendi muito com ele e ele me ensinou muito, então é uma pessoa incrível. Que ótimo. E fazem quanto tempo que vocês estão juntos? Olha, casado no papel, no civil, nós casamos em Porto dos Gaúchos. Em 1986 nós casamos, porque esperamos sair o desquite para depois do divórcio e para a gente se casar. E nisso levou 9 anos e meio. Naquela época demorava demais os divórcios, né? Hoje, contando, 42 anos. Que maravilha! Uma bela união de 42 anos e construída aqui na nossa cidade, em Juara. Seu José Grande falou aqui pra gente que ele tem 86 anos. Seu José, conta pra gente qual que é o segredo dessa sua vitalidade para chegar nos 86 anos dessa forma, trabalhando, correndo atrás dos seus objetivos, construindo mais coisas. Conta pra gente. Eu vou usar a palavra que uma pessoa me disse. Sempre questionam isso, né? Alguém questiona isso, a idade e tal. Essa pessoa, por sinal, uma pessoa muito querida, ele falou, essa tua idade, tua vitalidade, que eu só estou repetindo o que me disseram. Você não tem sentimento de culpa de nada, que você tem uma coisa muito espontânea e não tem maldade. É o que me disseram isso, né? Agora, eu mesmo por mim dizer isso, bom, eu nunca fui fumante, né? Bebida, não. Noite sem dormir eu passei muito, na minha profissão alfaiate, noite inteira trabalhando, viajando também daqui para São Paulo, para outro lugar, a noite inteira viajando, eu não paro. E isso aí não é dizer. Alimentação normal, eu só tenho que agradecer, vamos dizer assim, a Deus, né? Porque não tem uma fórmula para dizer, façam isso que é isso, não sei. Né? E a cabeça, então, o senhor acha que é você não ter mágoa, não guardar mágoa? Bom isso, Mas uma coisa também que eu acho que a mistura de negro com italiano, porque parte da minha mãe era descendente de africano. E africano e italiano acho que deu uma boa mistura, né? Quando eu tinha 14 anos, mais ou menos 14 anos de idade, eu via alguém com 18, 19, 20, com toda a vitalidade, jogando bola, trabalhando, e eu falava, eu não chego nessa idade com essa vitalidade. Aí eu chegava lá aos 18, aos 20, eu via um cara, me lembro muito bem dele, jogava com 33 anos, jogava futebol. O pessoal perguntava a idade dele, eu falava a idade de Cristo, por isso que eu fiquei sabendo que Cristo morreu com 33 anos. Aí eu falei, eu não chego aos 33 anos com essa disposição. Aí depois eu fui levando. Aí falava lá que o mundo chegava ao ano 2000, não passará, chegará ao ano 2000. Chegou o ano 2000, eu falei, estamos aqui, o mundo não acabou. Mas aos 60 anos, isso não é para mim não, eu cheguei aos 60. Aos 70, isso não é pra mim, 80 anos. Então eu com 86 anos eu tô num lucro fabuloso, né? De agora para frente, o que vier é alegria. E para nós encerrarmos, eu gostaria de abrir a palavra para vocês fazerem as considerações finais e falarem aí com os nossos amigos do grupo História de Juara. Eu tenho só que agradecer a todos os pioneiros, o povo daquela época que estão vivos hoje. Sempre que eu encontro alguém, nós consideramos como irmãos, porque
tudo que nós passamos junto. Depois disso vieram muita gente, nasceu muitas pessoas. Mas naquela época tinha o Sr. José Paraná e Dona Nilza, que eu tinha um bom relacionamento com eles. E eu senti muito a morte do Sr. José Paraná. Queria que ele estivesse com nós até hoje, para ver a cidade dele como que ficou. E a Dona Nilza, uma pessoa batalhadora, acompanhei todo o trabalho dela desde o início, o que ela fazia, e mais outras pessoas, não vou citar nomes, principalmente dele, porque posso cometer algum erro em deixando alguém de fora. Então tem todas as pessoas daquela época que até hoje, Betinho, por exemplo, né? Nossa, era da gente, a família toda, né? Betinho e os irmãos, meus agradecimentos a todos. Então, eu digo também que daquele tempo para chegar até aqui foi muitas lutas. Eu acredito que nós vencemos e quero aqui agradecer e deixar assim essas pessoas que contribuíram para o nosso crescimento, que sempre ficamos juntos. A loja, né, ajudou a loja a crescer, está do jeito que está hoje. Eu agradeço meus clientes. E esses novos, os antigos e os novos que estão chegando, ter fé que tudo vai dar certo. E meu obrigado a todos. Conhecer um pioneiro é reviver a verdadeira história de Juara. Hoje nós estivemos com a Dona Nair e com o seu José Grande. Em breve nós teremos mais entrevistas com os nossos pioneiros. Eu quero agradecer a Dona Nair e o seu José Grande por ter disposto do tempo deles para nós conhecermos a história deles. Foi um prazer para mim conhecer mais detalhes, eu não sabia de tudo isso. Fiquei muito feliz e grata por saber que vocês ajudaram a construir essa cidade e desejo todo sucesso para vocês. Muito obrigada também à Ideal Mídias Produções por estar aqui gravando essa entrevista, sendo nosso parceiro nesse projeto. Um abraço e até mais!